Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está escutando isso aqui. Eu sou o Bruno. Eu sou o Matheus. E nós somos o Polêmica Etudes. Uhul! Pois é, a gente tá dia 1 de julho, né? Hoje é dia... Hoje é dia 1? Junho, não? Junho, é. Que susto! Fiquei confuso. É verdade, dia 1º de junho. Quase enganei o Bruno Santos. Quase peguei ele pra enganar. Eu achei que eu tô ficando louco. Não sei mais que dia é. E aí, né, gente, mais um episódio. Que ótimo, né? Que bom. Que bom. Uhum. Você quer falar qual é o nosso assunto de hoje? Fica à vontade. Qual o assunto de hoje? Bom, eu pensei em a gente falar sobre o feed, né? Trazer esse assunto à tona, né? O que é o feed, né? É basicamente o que a gente consome na internet, né? Uhum. Como a gente consome as coisas na internet, como as informações chegam pra gente. Pra mim, o feed, eu acho que é meio que isso. É essa informação que chega pra gente na internet, como chega, essa coisa do conteúdo rápido, que a gente tem muito presente atualmente. Então, pra mim, eu acho que o feed é isso, assim. Uhum. Pra você, Bruno, como você poderia explicar o feed? A feed é uma linha do tempo recomendada, né? Do Instagram lá. Mas eu acho que o termo ficou tão popular que a gente até... Eu, pelo menos, eu esqueço dos outros. Tipo, o TikTok é For You, Instagram né? é Feed, eu sei lá. Os nomes mudam, mas é a mesma coisa, assim, né? É a mesma coisa. Nome. Mas antes do episódio... Mas antes do episódio, eu gostaria de fazer uma divulgação pessoal nossa, né? Que é nossos perfis, né? Que a gente faz coisas também nossa, né? Que a gente gosta. E aí a gente tem o nosso perfil de fotografia, né? Tem o meu, o tal da Prisma. Só procurar no Instagram, que tem lá, eu tiro umas fotografias lá bem legais. Tem no Bruno também, que é o Bruno, _tchau. Que aí é um perfil de fotografia também, que inclusive tem várias fotos lá com edições muito da hora. Se vocês quiserem ver, podem dar uma olhada. E também tem um perfil da MP Quarto, que também é do Bruno, né? MP Quarto, que é um perfil, que é um blog e um podcast pra falar sobre audiovisual, né? Quer somar alguma coisa no seu perfil? É basicamente isso. É um projeto sobre audiovisual, cinema. E lá vocês podem consumir os filmes que o Bruno ele fala, né? Ele fala os gostos pessoais dele, ele fala um pouco sobre o que ele acha sobre tal filme, trazendo uma análise pessoal dele também. E eu acho que é bem legal vocês irem lá curtir, né? Porque, enfim, né? Como eu falei pra vocês podem ler, vocês também podem ouvir o podcast, né? Mas se quiserem fazer os dois, né? Pra ajudar o Bruninho dos Santos, também pode fazer os dois. Eu acho que é isso que eu tinha de avisos. Inclusive, MP4 faz sentido com o assunto de hoje, porque tem um perfil no Instagram, está no feed, né? Exatamente. Quando eu posto alguma coisa. Alguém, né? Alguém já deve ter visto. Alguém deve ter visto esse perfil aí, né? MP4. No feed. Que é o assunto de hoje. Cara, nossa, é muito doido, né? Como audiovisual é um bagulho que nos prende desde muito cedo, né, mano? Tipo, eu acho que desde muito cedo eu sempre consumi audiovisual de alguma forma, né? Desde quando eu consumia muito DVD. Sim. Até quando eu fui pra internet, eu comecei a consumir na internet em si, né, o conteúdo, né? E aí foi uma coisa muito cedo pra mim. E aí eu lembro quando você falou sobre ter um perfil seu pra falar sobre audiovisual, eu achei muito foda. E aí, é uma mano... vontade minha. Mano... Desde Como cedo é pra também. você isso, assim, tipo, ter esse perfil pra falar sobre audiovisual, né? Porque, tipo, falando assim parece um bagulho muito amplo, né? E de fato é amplo, né? Porque, nossa, é difícil, né? Tipo, quando a gente quer... Tipo, porque a gente, pelo menos eu e o Bruno, a gente é uma pessoas que pensa demais, assim, nas coisas. Então, às vezes a gente fala sobre alguma coisa e a gente também quer falar sobre outra coisa e aí a gente vai, né? Vai falando. E aí, tipo, nossa, quando a gente bota a ideia pra funcionar, pra jogar, e é um bagulho muito legal, né? A gente realmente curte. E aí, como é pra você, né? Finalmente botar seu projeto fora do papel e botar em prática, né? O MP4. Por que o MP4 surgiu também, né? Me senti numa entrevista agora. Mas, cara, é bom. Sinceramente, tá fazendo isso porque eu sempre senti meio que uma falta, assim, de poder... Tipo, tem pessoas, né, na minha rotina com quem eu converso sobre isso. Você é uma delas, por exemplo. Sobre cinema, séries, enfim, o universo do audiovisual que eu gosto muito desde criança. Mas eu passei um tempo, né? Isso foi até assunto do primeiro episódio, tipo,
trabalhando num lugar que, né, me tirava todo o tempo. Era uma escala absurda lá e eu ficava trabalhando sem parar. Eu deixei de ver vocês, deixei de conseguir falar tanto com vocês por causa do trabalho. E aí eu comecei a ficar mais nessa vontade de ter alguma coisa para falar sobre cinema e tal. Eu já tinha feito umas coisas, por exemplo, no WhatsApp. Eu fazia nos status muito tempo atrás, tipo, uma pessoa ou outra ouvia eu falando sobre as coisas que eu tinha assistido e gostava, né? E falava, faz algo maior sobre isso. Mas hoje em dia eu me senti mais preparado para isso. Legal. Eu acho muito legal preferir MP4, mano. Eu gosto disso. Gosto bastante. Eu fiz essa pergunta pra você porque realmente eu gostaria que você compartilhasse, né? Acho que é legal a gente compartilhar porque a gente também criou nossos perfis, né? Porque a gente gosta disso, né? Tipo, eu criei meu perfil de fotografia porque basicamente basicamente o Bruno, ele sempre me incentivou nessa coisa da fotografia e fez eu ter uma outra visão, né? Sobre fotografia e tudo mais. Então aí eu decidi criar, né? Mas é isso, tipo... O que a gente pode falar sobre o feed, né? O que a gente pode desenvolver a partir disso? Olha, ultimamente eu tenho pensado muito sobre esse assunto de uma maneira meio negativa, na verdade. Eu acho, né? Principalmente por causa do meu curso, que eu tô cursando técnico em multimídia, e lá a gente fala muito sobre retenção de público, coisas do tipo, né? A gente tem um professor que ele tem uma formação, não sei bem se é uma formação dele, né? Mas enfim, ele sabe muita coisa de marketing digital. E é um assunto que, sinceramente, eu sei que é importante para quem faz coisas online, só que me estressa de ouvir, porque parece muito papo de coach, tá ligado? E é sempre um negócio, parece que é uma fórmula mágica. Você tiver um vídeo bem editado, todo mundo vai querer ver. Não é assim, mentira essa porra. Tá ligado? Você fazer um vídeo bem editado e só posta lá e espera. Mas das vezes é uns negócios assim que eu escuto. E tipo, tem investimento, você tem que investir, você tem que, por exemplo, usar muitas técnicas de prender a atenção das pessoas. E isso é algo que, tipo, em feeds de redes sociais, né, na linha do tempo, assim, os recomendados e tal, a gente vê muito disso. Isso é uma coisa que eu acho que é um dos maus, assim, da nossa sociedade atual, hiperconectada, né? Recentemente eu comecei a ler um livro, caramba, eu esqueci o nome, Marketing e... não, A Democracia da Internet, um negócio assim. Democracia no século XXI. Enfim, eu vou deixar depois o nome aí, caso eu vou lembrar, porque eu tenho ele, né? Eu ganhei do meu professor, outro professor meu de multimídia. E lá falava, é um livro, tipo, não tão novo, mas ele falava sobre como a nossa sociedade atual, ela não pode mais ser separada, tipo, vida real e internet. Porque as coisas já estão muito conectadas, né? Tanto que, tipo, a gente tem que tratar crimes de internet como crimes de verdade. Tem que ser, tipo, todas essas coisas têm que ser vistas, né? Saúde. E esse negócio da hiperconexão, eu acho muito problemático, cara. Porque às vezes eu olho até pra mim, né? Eu percebi, o Matheus procurou aqui, obrigado, Matheus, da Drica Guzzi, chama Web e Participação, a Democracia no Século XXI. É da editora Senac. E esse livro é muito interessante. Eu não li ele todo, mas eu comecei a ler, eu achei muita coisa interessante nele. Eu gosto desse assunto de internet. Tava até conversando com o Matheus sobre isso ontem, de outras coisas, né? Não ruins, assim, da internet. Mas eu acho muito problemático, mano, isso aí do feed. Inclusive, eu tenho muita crítica pra fazer sobre isso. Que nem eu tô falando, né? Eu acho que isso gera um problema de atenção enorme. Eu percebi por mim, eu já tinha escutado muito falar disso, né? Na TV, assim, quando alguém tá assistindo, porque eu não assisto televisão. Vou ser sincero, eu não assisto televisão mais, há muito tempo. Mas eu escutava gente falando, especialistas, né? Eu faço terapia, então às vezes eu escuto em terapia, que é bom a gente sair um pouco do celular, porque estimula a gente mais e a nossa atenção fica bagunçada, porque, tipo, a gente fica querendo coisas menores. Porque o feed é pra isso, né? É pra te prender ali nos vídeos por até 1 minuto. E depois você se vira pra achar outra coisa. E, tipo, qualquer coisa a mais de 1 minuto a gente fica, parece que, acostumado a... não, é um exagero.
Tem uma prima minha, mais nova, eu não vou, né, falar muito dela aqui, porque enfim. Mas ela, esses dias, mano, eu mandei um áudio pra ela de 53 segundos explicando um negócio pra ela e ela não queria ouvir meu áudio, falou que era podcast. Eu falei, caralho, é 53 segundos, menina. Porra, mano, 53 segundos. Você não quer ouvir 53 segundos de áudio. Nem com o WhatsApp você podendo colocar no 2x ainda, hein? Que é outra coisa que eu acho também um pouco problemática, hein? Vou falar. Inclusive, eu tenho comentários sobre esse bagulho do 2x, assim, não só no WhatsApp, mas também em vídeos curtos que a gente acompanha no TikTok também. Sim, também. Porque eu não sei se é uma impressão minha, mas quando eu tô no TikTok, às vezes eu vejo esses vídeos que estão acelerados, eu percebo que tá acelerado o vídeo pela forma como a voz da pessoa fica no vídeo, mas eu acho meio sutil. Não sei se é impressão minha, se é uma coisa minha, porque eu percebo, assim, que tá acelerado o vídeo, parece que a pessoa, parece que a voz dela muda um pouco, assim, porque tá acelerado o vídeo. Mas parece meio sutil, não sei dizer se é impressão minha. Eu acho que depende do quanto ela acelera na edição, né? Também, porque tem níveis, né? Dá pra ela acelerar pra caralho, dá pra ela acelerar menos. Sim. Pode ser isso. Deve ser isso. E tem gente que fala rápido pra porra, né? Sim. Tem gente que fala muito rápido, então... Parece aquele bichinho lá dando onda, né? Passarinho lá. Mas é isso, eu também acho muito isso, mano. O feed é um bagulho que eu não sei como consigo ver como algo bom, assim. Eu tento ver como algo bom, mas eu não sei, é difícil pra mim, assim, também. Porque pra mim o feed é isso, né? Ele parece que joga todo esse monte de informação pra gente, assim, a todo momento, pra poder nos, de fato, engajar, né? Porque, quer ou não, é isso, né? O conteúdo hoje em dia parece que é feito só, tipo, uma grande maioria, pelo menos, né? É feita só, tipo, pra engajar você, né? Te prender ali e você ficar ali olhando, assim, como um robô, né? Como uma máquina que só vê uma vídeo assim, rápido, né? E é um bagulho muito sutil, assim, porque nem parece que a gente faz tanto mal pro nosso cérebro, assim, ver vídeo curto, né? A gente passa horas e nem nota. Sim. E aí quando a gente percebe, passou horas e vê assim e fala, caraca, eu passei tudo isso só vendo um vídeo curto. E aí, tipo, a gente vê isso a longo prazo, né? Especialistas falando sobre isso, tipo, o quanto isso é prejudicial, né? E a gente não para pra pensar o quanto isso é, de fato, prejudicial pra nossa mente, assim. E eu até comentei com o Bruno esses dias, eu falei que bom que a gente consegue assistir um filme longo de 2 horas, assim. Que bom que hoje em dia a gente consegue ainda assistir esse tipo de filme. Porque, infelizmente, a gente tá vivendo num momento de nós mesmos, assim. Não quer dizer que a gente também não esteja afetado por isso. Porque eu acho que a gente está afetado até certo modo por isso. Com certeza. Também. Porque não é a nossa geração, né? A gente faz parte dessa geração. Olha... Não? É porque eu já acho vou ser sincero, eu acho uma palhaçada esse negócio de geração. Eu não acho que faça muito sentido o jeito que as pessoas usam esse negócio, né? Porque é uma coisa que, por exemplo, hoje em dia eu olho ao redor... E é muito difícil você ver uma pessoa que está realmente, tipo, desconectada. Por exemplo, na nossa cidade. Por exemplo, eu vejo, às vezes, um problema, sei lá, numa pessoa de 12 anos que está hiperestimulada por internet e rede social, no meu tio de 50. É a mesma coisa. Às vezes eu vejo, assim, tipo... Ele lá, você fala com ele, o cara não ouve você falando porque ele tá vendo vídeo, tipo, ele já deve estar no 10º vídeo em alguns minutinhos, assim, sabe? Que ele tá vendo, ele tá dando uma risadinha ali e desce. E aí você fala com ele não escuta o que você tá falando, ele não entende. E aí, quando ele vai ver, passou um tempão, ele fala, pô, tem que dormir pra trabalhar amanhã, e etc, ele vai embora. E aí, eu olho pra isso e falo, mano, como é que você vai falar pra mim que, tipo, é um problema da minha geração, dos nascidos em, sei lá, 2004 a sei lá quando, sendo que tem um cara de 50 anos aqui que tá fazendo a mesma coisa com uma criança mais nova, tá ligado? Então eu não acho que... Eu acho que é uma coisa de século, não acho que é uma coisa geracional. E se for geracional, eu não acho que nesse caso deva ser considerado, tipo, nascidos de tal ano a tal ano tem esse problema. Porque é uma coisa que tá acontecendo o tempo todo, mano. Com gente de toda idade. E eu tô cagando muita regra aqui, eu acho, né? Não sei, parece que eu tô me sentindo agora meio mal. Mas enfim, eu acho isso, mano. Não acho sentido falar que é coisa, tipo, é da geração Z. Pô, de geração Z, amigo. Olha em volta, tem idoso que tá viciado nessas porras aí, tipo de TikTok, de Quai, é a mesma merda, tá? Tem feed do mesmo jeito. Você passa ali, vídeo de 1 minuto, você fica lá preso por hora. Se você fizer parte do público que eles querem, tá ligado? Você vai ficar preso ali. Não é uma coisa tipo de idade, é uma coisa de tempo. A gente vive num período
história mesmo, assim, que é isso, mano. A gente tá hiperestimulado o tempo todo. Você falando disso, eu achei engraçado, porque fez eu lembrar que minha mãe fica vendo alguns vídeos assim no TikTok. Aí vem e volta, aparece um vídeo que é o cara falando assim. Sempre parece que é a mesma pessoa falando no vídeo inteiro, né? Tipo, todos os vídeos parece a mesma pessoa. Aí o cara começa o vídeo já. Se você curtir esse vídeo, você será muito abençoado em sua vida. Sim. Mas pra você fazer isso, aí começa a explicar, você tem que ir no coraçãozinho ali, e aí você vai lá e aperta. Quando ele ficar vermelho, é quando você curtiu o vídeo. Caralho. E aí você vai ser abençoado. Ele faz um tutorial de como você curtiu um vídeo. Mano. E aí ele começa, enfim, né? E o vídeo começa, né? Ele fazendo as coisas dele lá no vídeo e é isso. E aí eu fico muito, muito assustado, assim, de cara, porque é isso que o Bruno falou, né? Tipo, faz sentido o ponto dele. Quando eu falo, assim, da nossa geração, assim, de ser um mal dela, porque meio que a gente já nasceu hiperconectado, assim. Tipo, eu sou de 2002, o Bruno também, por aí, né, Bruno? Sou de 2004. 2004. E então a gente já nasceu conectado à internet na questão de, tipo assim, já tinha internet não nas nossas vidas pessoais, mas nas nossas vidas, tipo assim, fora das nossas vidas pessoais, né? Então, meio que já é uma coisa meio que presente, mas não nas nossas vidas pessoais, assim, tipo, sempre. Tá? Não era um negócio que, tipo, tava o tempo todo ali, né? Não é... Eu demorei pra usar a internet. Sim. Demorei, mas tinha já. Tinha internet. Existia. E aí, tipo, foi passando o tempo, né? Enfim, né? A gente começou a ver as novas tecnologias chegando, a internet, enfim, evoluindo pra algo a mais. E aí, hoje em dia, a gente tem isso mesmo, como não falou, né? Tipo, pessoas mais velhas que têm 50 anos, mas que estão tão conectadas no TikTok quanto a gente que para e vê um vídeo e fica longo, assim, horas vendo vídeos no TikTok, né? Uhum. Então, eu acho que é isso, assim. Eu acho que a pior coisa que eu fiz na minha... Não, é muito forte falar isso, né? Mas uma das coisas que eu não gosto que eu acho que foi um erro meu ter feito, foi baixar o TikTok assim na minha vida. Porque eu lembro que eu baixei o TikTok por causa de um... Não sei por que eu baixei, eu acho que foi por causa que eu tinha uns vídeos de edit na época que eu gostava. E aí o TikTok comecei a divulgar bastante isso. Ai, quase caí. Perdão. Quase capotou aí. E aí eu comecei a curtir o bagulho. E aí eu baixei, né? E aí quando eu baixei, eu vi que o quanto o bagulho te prende, né? Que é conteúdo rápido, né? Feito pra te prender, né? E aí eu fico... Caraca, é real, assim. Eu acho que eu até comentei num episódio aí de uma coisa que eu falava que eu brincava na rua e tal, aproveitava bastante. No primeiro. Sim, no primeiro. Mas aí quando chegou a internet assim, na minha casa, eu pude ter esse acesso à internet, eu meio que me isolei mais, assim. Eu fiquei mais na internet em si, né? Eu não vou dizer que eu sou cronicamente online, porque aí eu me sinto muito mal falando isso. Que eu não vou dizer que eu não sou, mas também não vou dizer que eu sou também. Eu acho muito forte dizer que eu sou cronicamente online. Sei lá, me sinto mal falando isso. Me senti mal. Mas é isso, assim... É isso, assim, eu fico triste, mano, eu fico triste. É mesmo, realmente. Sei lá, mano, o feed é um bagulho muito doido, né? Rede social, né, mano? Tipo, esse é um negócio que eu tô também te dizendo, tipo... Agora que eu tô mais inserido nisso, porque eu faço multimídia. Multimídia a gente basicamente mexe com a internet, a gente faz coisas pra internet, né? Isso que a gente aprende. E às vezes eu vejo coisas lá que, tipo... Eu sei que se eu precisar fazer um trabalho formal, muito formal... Eu vou ter que fazer coisas que prendam a atenção das pessoas. E eu estou aprendendo métodos para prender a atenção das pessoas, só que eu olho em volta e eu falo, pô, é isso aqui que acontece comigo. Tá ligado? São nessas armadilhas, assim, para prender minha atenção que eu caio. Online, tipo, várias vezes do meu dia. E, tipo, eu não vou negar, cara. Eu tô criticando aqui, mas é verdade. Eu também caio nessas merdas. Tipo, é isso aí. Não é uma questão minha, assim. Eu acho que é dificílimo existir a pessoa que é, tipo... Nessa época que a gente vive, do jeito que a gente vive hoje em dia... não estar, de algum jeito, conectada a alguma coisa. É muito difícil. Existe gente que não está conectada, mas quem está, algum nível tem. Vai se prender. Não é... Mano, é uma coisa química do cérebro, tá ligado? Dopamina, tudo mais. Acontece. E, tipo, a gente aprende bastante dessas coisas. Bastante. Mudei o... bichinho. o sotaque todinho. A gente muda bastante. A gente aprende bastante isso. E eu fico estressado às vezes, cara. Quando eu tô fazendo alguma coisa, e aí, por exemplo, IA. Nossa, eu não aguento mais ouvir. Cara, eu sei que tem milhões de gente usando
milhões de gente, milhões de pessoas usando IA pra fazer vídeo, tipo, venha ver comigo os meus recebidos. É uma IA falando o bagulho. Eu não aguento mais IA no meu feed, aquelas vozes de IA, eu não aguento. Detesto já, eu não suporto. E aí eu tô no curso, cara, vamos aprender a usar IA aqui, ó, de voz, para aprender, estimular as pessoas a ficarem. Você quer fazer um texto que estimule as pessoas? Use a IA tal. Não, cara, eu não quero fazer isso, tipo. E às vezes eu olho até pro nosso próprio programa aqui, que tipo, nós temos o nosso perfil no Instagram, nós postamos as nossas coisas, e às vezes eu vou admitir que às vezes eu caio nesse negócio comigo mesmo, de tipo, se eu usasse essas técnicas no nosso projeto, manipular as pessoas mesmo, a gente seria mais escutado? Porque é uma boa pergunta, né, mano? Então, eu não sei dizer se mais escutado, mas acho que daria muito certo de divulgação. Talvez, né? Tipo, realmente. Daria, mano. É porque assim, onde a gente tá, talvez nem todo mundo seja o nosso público. Sim. Eu penso nisso às vezes, né? Mas às vezes as pessoas são meio que forçadas a estar em algum lugar, né? Às vezes, por exemplo, de a gente não estar sendo tão humorado, assim, tão humorístico no caso, né? Não humorado, humorístico, a gente pode acabar retendo menos público. Sim. E, tipo, eu não acho que a gente tem que mudar por causa disso, porque é o jeito que a gente escolheu pra esse programa aqui, né? Sim. Mas parece que tudo tem que se adequar aos outros, não a gente. E quando a gente tá nesse negócio super conectado, a gente parece que cai nessas coisas, né? Exato. De, tipo, eu tenho que ser bom para os outros. Tem essas coisas também. Aquela merda do Instagram, por exemplo. Eu nunca, na verdade, eu acho que não. Nunca rolou isso comigo de ficar me comparando no Instagram, porque eu acho que ter ficado bastante tempo fora de internet fez olhar para essas coisas e perceber que, tipo, tanto faz, tá ligado? E eu não ficava muito nesse negócio de comparação. Eu lembro que na época já tinha muito vídeo, tipo, sobre as pessoas estarem tendo problemas de autoestima por causa de Instagram. Ainda existe isso, ainda existe essas coisas, autocobrança. Cobrança eu tive muito, com outras coisas. Porque parece que todo mundo é melhor que você o tempo todo. Em aparência eu não tava nem aí. Em aparência, né? Foda-se mesmo, tipo, tá bom, a pessoa vai postar o que ela quer, é selecionado, mano. Ela mostra o que ela quer. Sim. Só que aí chegava, tipo, uns trabalhos de alguma coisa que eu gosto, sei lá, eu desenho. Aí eu via uma pessoa que desenha muito melhor que eu. E eu ficava mal. Sou um bosta. E tal. Eu começava a consumir, tipo, isso aí. E eu não testava, não praticava, porque eu ficava preso na porra do algoritmo. Então, tipo, 3 horas que eu ficava preso no algoritmo e ficava triste por um vídeo de 30 segundos, sei lá, que eu vi sobre alguém que talvez, ou talvez não, depende, né, seja melhor do que eu em algo que eu faço, aí eu perdia, tipo, o restante do tempo todinho que eu podia estar, sei lá, fazendo só. Sim. Né, pra ver se eu me sinto melhor com isso, testar, aprender, eu perco vendo vídeo. Isso é muito real, né? É um bagulho, mano, é um bagulho que realmente, mano, é muito chato, né? Porque a gente meio que fica preso a isso e eu sei que pode ter gente que falar assim, só vocês vão fazer igual o algoritmo pede. Sim, a gente realmente pode não fazer isso. Mas é que meio que se a gente quer trabalhar com isso, a gente vê isso como um futuro para nossas vidas, não só um hobby, meio que a gente tem que se prender a isso de alguma forma. Não é... Eu sei que pode... Eu sei que tipo assim, a resposta poderia ser muito fácil, mas é que não é, né? Porque não é a gente que controla isso, né? Sim. Não é uma pessoa também que controla isso, né? É todo tipo, um monte de pessoas controla esse algoritmo, essa coisa, né? E isso fez eu lembrar que eu não sei se isso aconteceu com você, Bruno, ou com vocês aí, quando vocês estavam vendo algum vídeo no TikTok, mas tipo assim, eu tava lá rolando meu feed e tal, vendo alguma coisa, e aí, de repente, eu vejo um vídeo criticando alguma coisa. Não lembro agora o que foi, mas enfim, um pouco importa também. Criticando alguma coisa. E aí, beleza, eu falei assim, caguei, não me importo com essa coisa. Saí desse vídeu. Apareceu outro vídeo de outra pessoa criticando. Saí, apareceu outro vídeo de outra pessoa criticando. Apareceu outro e outro. E esses vídeos, todos eles criticavam e eles tinham o mesmo... Eu não sei se posso falar viés, mas eles tinham o mesmo argumento. A forma que eles falavam, a forma que eles criticavam, o jeito que eles criticavam a tal coisa é a do mesmo jeito e eles tinham a mesma opinião. E eu não curti nenhum desses vídeos. Mas a partir do momento que eu vi um desse vídeo no feed, eu comecei a me recomendar outros desse tipo. E aí fez eu lembrar que teve um momento em que eu e o Bruno tava conversando sobre um bagulho, e aí, tipo, eu falei com certeza sobre alguma coisa, e aí o Bruno falou, não é bem assim e tal, e a gente começou a dialogar sobre, falar.
E aí eu percebi que realmente é assim, tipo, às vezes também a gente cai nisso de, tipo assim, querer falar coisas porque a gente viu e a gente acha que a gente sabe dessa tal coisa. E aí a gente quer falar. E aí a gente fala, sendo que no fundo não é tão assim, tá ligado? Não é tão simples assim. É uma coisa muito mais profunda se você for pesquisar, se você for entender de fato, né, o que você tá falando, né? E aí, tendo esse ocorrido do feed, né, que eu falei pra vocês, fez eu relembrar esse momento de mim e do Bruno, né? Desse diálogo de, tipo assim, realmente, tipo, vamos com calma, não é assim, tá ligado? E eu sinto que às vezes o feed é meio assim, meio viesado pra eu achar, né? Porque se eu faço um vídeo, sei lá, criticando, sei lá, a Marvel, eu só critico por criticar assim, de fato, não quer dizer que eu não goste ou que eu odeio, mas eu só critico porque eu sei que vai dar view. Certeza que vai vir muita pessoa no meu vídeo e eu concordar com o que eu vou falar. Falar, ai, não, ele tá falando certo, é exatamente isso. Ai, ele pensa exatamente como eu. Não acho que eu penso exatamente como você. Porque se você vai pensar, separar para raciocinar o que você falou, acho que eu não penso exatamente como você. Acho que é só você viu um resquício de mim, do que eu acho sobre esse tal conteúdo. E é só isso, assim. Então, fez eu lembrar esse momento. Porque eu até depois agradeci o Bruno, né? Porque é isso. Eu acho que a gente tem que ter esse pensamento crítico também, essa mão firme pra essas coisas também. Porque senão a gente se perde, né? Sim. A gente se perde nessa coisa do tipo, eu sei, então eu vou falar. Sim. Vou falar, porque sim, é isso. Sendo que não, né? As coisas são mais... Vamos com calma, né? Não precisa ser tão vulgo assim, né? Concordo. Eu até queria me aprofundar um pouco nesse... É que eu não sabia como falar, porque eu não... Sim. Não queria que as pessoas fossem atrás do bagulho, né? Sim, eu entendo. Mas, tipo, não vou me aprofundar no sentido de, sabe, falar detalhes. Sim. Mas eu quero falar sobre assuntos que você citou no meio. Sim. Por exemplo, isso aí do TikTok que você falou. Cara, assim, eu já baixei o TikTok algumas vezes. A primeira vez que eu baixei foi, tipo, na época, quando começou, assim, estourou. Eu vi e falei, não é pra mim, apaguei. Aí depois de um tempo, eu baixei porque tinha aquela coisa daquela promessa de dinheiro, né? Que você podia ganhar dinheiro com o TikTok. Aí eu fui ver como é que era essa bosta. Vi que não era pra mim também e falei, vou ter que ficar vendo vídeo. Tipo, sei lá quanto tempo aqui de vídeo pra ganhar centavos, eu não vou ver porra nenhuma. Aí eu desinstalei de novo. Depois eu instalei porque um pessoal ficava falando, eu te mandei... Também tem isso. Tem esse negócio de ser chamado, né, pra lá. Mas como assim você não tem TikTok? Eu quero te mandar tal vídeo, você não pode ver. Aí eu baixei pra ver coisas que alguém me mandava, assim, uma outra pessoa me mandava, e eu comecei a ver. E, tipo, demorou muito, porque eu também não entrava. Eu uso mais o Instagram, eu acabo ficando mais preso no Reels mesmo do que no feed na For You, né, do TikTok. For You. E... demorou muito, mano, de verdade, assim, todas essas vezes que eu baixei pra começar a aparecer alguma coisa que eu me interessasse de verdade, porque o algoritmo ficava me mandando coisas que eu não tava nem aí. E eu percebo como o TikTok também tem coisas que, tipo, cara, é um negócio que eu acho também meio ruim. Depois eu vou falar sobre isso também. Uma coisa que às vezes eu vejo, que parece que a gente tem a gente não, né? Eu sinto que algumas pessoas perto de mim têm a necessidade de fazer de redes sociais um diário. Por que a gente faz isso, mano? Tipo, eu fico pensando sobre isso às vezes, sabe? Eu vou entrar mais a fundo nisso aí depois. Mas enfim, o TikTok, né? Tem essa coisa. E eu percebi, um tempo atrás, eu desinstalei o TikTok de novo. Baixei agora pra ver se era isso mesmo, né? E eu confirmei que sim, porque uma pessoa próxima de mim falou. Percebi que eu estava ficando muito irritado por causa do TikTok. Eu percebi que eu estava muito descrente do mundo por causa das coisas que eu estava assistindo lá, que estavam me influenciando, né? Conteúdos sobre coisas específicas que o feed estava me mandando sem parar. E eu baixei de novo para ver como é que era. E é verdade, mano. Tem uma pessoa próxima de nós, inclusive, que ela compartilhava muito vídeo assim. A For You dela devia ser cheia disso, né? Vídeo falando sobre problema ambiental o tempo todo, falando sobre brigas políticas, disputa política, sobre o lado tal tá brigando com o lado tal de novo por causa disso. Que o deputado tal fez isso aqui, o pessoal não quis isso, não quis aquilo, não. E eu sei que são coisas importantes de a gente saber, mas é horroroso se a gente fica vendo só isso o tempo todo, porque a gente fica estressado. E tipo, são conteúdos que assim, a gente vê ali uma vez, outra, a gente vai lembrar minimamente disso depois no resto do nosso dia, só que o sentimento, o estresse que isso vai gerar na gente, isso aí fica. E a gente fica estressado. E não sabe nem por quê, às vezes.
Eu tô estressado, nem lembra, porque não lembra que foi porque viu uns vídeos no TikTok, sabe? Você percebeu que seu feed tava viciado em falar sobre problemas o tempo todo, tá ligado? Só tá falando sobre isso. E aí eu fui e baixei de novo pra ver se o meu tava assim, e tava desse jeito. Exatamente assim. Só tava falando sobre esse tipo de coisa, de problema, o tempo todo. E eu falei, eu vou mexer de novo, né, pra mudar isso aqui. Aí eu comecei a colocar umas besteiras lá pra mim ver, dar umas risadinhas assim, que também é uma coisa que eu sei que, né, cai nisso. Isso aí que você falou também, de falar coisas na internet, né, como às vezes a gente dá uma opinião e ela parece que repercute num nível absurdo. Eu vejo isso no Twitter. Que às vezes eu não tinha muito costume de olhar comentário, mas às vezes eu tô começando a olhar, né? Alguns, e eu percebo que, tipo, chega pra mim um tweet que ele é uma coisa que às vezes eu nem sei o que tá sendo dita. Tipo, sei lá, o Thiago é um bobão, um bagulho assim. Aí tá, sei lá, 100 mil likes. Aí, Aí eu entro pra ver o que tá acontecendo, né? O que é isso? Como assim? Quem é Thiago? E aí eu vou ver, tem um pessoal nos comentários. Vai tomar no seu cu. E daí, quem é Thiago? E aí a pessoa do post tá falando, nossa, não era pra ter viralizado. Eu não sei quem são vocês, tipo, o que tá... Mano, tocando sertanejo. Mano, não vai sair daqui, não tem jeito. Mas... E aí eu percebo, tipo, como parece que as coisas chegam nos outros assim, e tem esse pessoal que tem essa necessidade de encher o saco também. Tipo, você vê uma coisa que não é pra você, vai embora, cara. Por que você tem que ir lá e mandar a pessoa tomar no cu? A pessoa que tipo... E também, sabe, sei lá, tanto faz o motivo da pessoa ter postado aquilo ali, mas, tipo, por que você tá ligado? Não era pra você ter visto isso. E, tipo, passa, vai embora, não tem porquê. Se você não sabe quem é a porra do Thiago, você leu o post e, tipo, não entendeu, vai embora. Por que você precisa interagir com tudo? Eu também fico me perguntando isso. Por quê? Não entendo. E esse negócio que o Matheus falou também, a gente conversou recentemente, né? Sobre termos. Eu tava falando pra ele que eu também já tinha notado isso em mim. De, às vezes... Só que eu nunca gostei disso. Eu sempre tentei, tipo, reavaliar o que eu tava falando, assim. Só que recentemente que eu comecei a ser mais específico com isso, comigo, né? Firme. Às vezes a gente vê uma ou outra coisa na internet e a gente tende, não é nem de propósito, muitas vezes, a agir como se a gente soubesse exatamente do que a gente está falando, não é? E nesse caso que o Matheus está falando, foi um conteúdo que ele me mandou, que o rapaz, ele falava de um jeito bem... Ele tinha a opinião dele, né? Só que ele colocou as coisas ali numa caixinha que não estava tudo na mesma caixinha, mas ele generalizou e ele usava termos que não estavam sendo bem colocados. E aí acabou que nessa conversa com o Matheus a gente acabou, né? Tipo, acabaram surgindo alguns termos que também não se sabia o significado. E aí a gente começou a conversar para ver o que estava acontecendo, né? Para parar com isso. Não foi a primeira vez que a gente já falou sobre isso, né? A gente já falou outras vezes. Isso é uma coisa que eu também vejo muito na internet. E isso expande, tá? Tem uma pessoa próxima da minha família que... Mano, isso eu também fico indignado. Isso aí entra também no assunto do primeiro episódio nosso, que é sobre desigualdade social. Que... Cara, é porque quem tá ouvindo é outra coisa, né? Mas, Matheus, olha pra onde a gente mora. Olha o lugar onde a gente mora. Você imagina alguém falando de investimento como se fosse a solução pra tudo? Não. Tem essa, né? E tipo, de qualquer jeito. A gente tem um educador que ele me deu algumas aulas assim sobre consciência financeira e tal, porque eu participei de uma coletiva com ele, né? Ele deve estar escutando, eu espero. Vamos ver, não vou cobrar ele. Mas ele me ensinou assim bastante de como fazer um pouco disso, se possível. E, mano, não era negado nas aulas, porque ele também é daqui, tá ligado? Assim, não daqui, mas de áreas onde, tipo, a gente sabe da precarização das pessoas, a gente sabe como é a questão financeira das pessoas. Você vender que investimento é um negócio super ótimo pra gente que mora onde a gente mora aqui, não faz sentido, cara. Com o salário que as pessoas normalmente recebem, que moram aqui, não faz sentido nenhum. E um dia eu tava assim, andando, essa pessoa conhecida chegou em mim, do nada, mano. Você tem que investir seu dinheiro. Eu falei, investir? Sabe como investe? Aí eu, Aí começou a me falar o mesmo negócio que eu já ouvi em várias coisas no feed
de alguma rede social, né? Na linha do tempo, assim, tipo, eu vou te ensinar a economizar e investir em Bitcoin, sei lá, essas merdas, assim, que não faz nenhum sentido pra gente. E aí, tipo, ela começou a falar um textinho pronto, que ela viu em algum vídeo de internet. E aí, tipo, quando chegou no final da explicação, eu virei para as pessoas e perguntei, você investe? Não, tô cheio de dívida. Mas eu tô te ensinando, né? Por que você não faz, mano? Se é tão bom assim, se realmente funciona tanto pra você. Você tá cheio de dívida, cara. O que você tá falando sobre investimento? O que você quer dizer que você sabe sobre isso? Você não sabe sobre esse assunto. E é uma pessoa que, tipo, vive me mandando vídeo de internet e tendo como total certeza, mano. Isso é o tipo de coisa que também gera, por exemplo, fake news, né? Tem gente que olha e acredita, tipo, tá na internet, é verdade. Não, cara, não é desse jeito. E é uma pessoa bem mais velha que eu, tá? É uma pessoa bem mais velha que eu que chega em mim e fala, não, cuidado com a internet, cuidado, mano, cuidado. Aí eu vou ver, a pessoa tá virando pra mim e repetindo argumento de vídeo de um cara que tem uma realidade totalmente diferente da nossa. Isso é outra coisa também. Eu conversei com o Matheus esses dias, que a gente conversou com uma pessoa que ela falava, tipo, você conhece fulano? Não. Como assim você não conhece fulano? Mano, a internet é um universo. Hoje em dia, a internet é a mesma coisa que você sair na rua. Você pode ver uma pessoa que você nunca viu na vida. E, tipo, não é estranho isso. Só que parece que tem uma consciência, assim, quando não se é pensada sobre isso, né? Tipo, crítica. Quando você não critica esse pensamento, parece que tá todo mundo no mesmo lugar. A gente não tá mais na internet de 2015, que todo mundo conhecia o Whindersson Nunes, que todo mundo que, tipo, o cara mais... Todo mundo assim, né? Que tava, né? E todo mundo que usa o YouTube sabe quem é o maior youtuber do Brasil. Nossa, você viu que o Condzilla passou o Whindersson Nunes? Não é mais assim, cara. A maioria das pessoas que fazem conteúdo pra internet, a gente não sabe quem é, a gente nunca vai saber, porque tem muita gente. A gente não sabe das mesmas coisas. A internet agora é um universo totalmente diferente do que era alguns anos atrás. E, mano... se a gente não tomar cuidado, a gente vai acreditar que sabe de tudo, porque a gente viu 5, 6 coisas na internet, assim, tipo, 6 minutinhos de vídeo, ou menos, porque tem vídeo que é, tipo, 30 segundos. Um vídeo de 30 segundos em 2x, tá ligado? Com a voz de IA, falando, por que investimentos são bons pra você? Aí vem que nem aquele cara lá, como que era? Eu não lembro quem era. Um cara lá do Instagram que ele tava ensinando como ganhar muito dinheiro fazendo marmita. Aí, tipo, aqui, ó, essa marmita custa R$18 pra ser feita. Aí começava com uns negócios, tipo, filé mignon. Já começava assim. A carne principal da porra da marmita era uns bagulho assim, tipo, sei lá quantos quilos de arroz. Mano, onde que o cara tirou que arroz, feijão, carne, salada, tudo isso numa marmita vai dar só R$18 pra fazer? Não é uma pessoa da nossa realidade. Pai de comer fast food e começa a investir. Sim. Mano, eu sinceramente, às vezes eu olho assim, eu vejo gente onde a gente mora que até cria mini dívidas assim, né? Cria dívidas, na verdade, nas próprias contas, porque quer comprar alguma coisa de fast food, mano. Olha o que virou o assunto. Mano... É absurdo, cara. Foi sem resposta, porque realmente é um absurdo, cara. Você percebe como tem muita coisa? E, tipo, é um negócio que dá pra falar muito, na verdade, sobre esse assunto de feed e tal, porque, tipo, traz muito problema, mano. Exato. Tem coisas boas também. Sim, com certeza. Tem coisas boas, mas essas coisas ruins, pra mim, elas sobressaem muito. Sim. Então, né, é isso. Também eu sinto também que a internet, ela... acho que em algum momento, quando a gente tinha internet como a gente tem hoje, acho que era um ambiente mais de boa de você dialogar com as pessoas. Eu sinto que hoje em dia a internet é muito hostil. Na questão de, tipo, parece que as pessoas não sabem mais conversar sobre as coisas. Parece que elas têm que brigar a todo momento sobre as coisas. Tipo, eu falei alguma coisa e a pessoa, em vez de falar, não, eu acho que você falou tal coisa, não, ela fala no jeito ignorante. Aí a outra pessoa responde ela. E aí começa uma treta nos comentários de uma batendo na outra, sendo que não é necessário, tá ligado? É uma coisa muito... Foi exatamente isso que tipo, eu e o Bruno, a gente fez isso com nós, assim. Tipo, a gente, tipo assim, sentou não, né? A gente tava conversando pelo celular, né? Mas vamos pensar que a gente sentou e conversou. Sentado. Eu também tava sentado, né? Mas a gente não sentava bem distante, né? E aí a gente começou a falar sobre isso. Ele começou a mostrar os pontos dele, do porquê eu estava errado. E eu comecei a mostrar pra ele, tipo, o que eu achava tal da situação. E ele mostrou porque eu estava errado naquela situação. E aí a gente chegou no consenso, tá ligado? Se fosse em outra coisa, em outro momento da internet, eu... talvez poderia sair como, eu tô certo, foda, eu tô nem aí porque você tá falando pra mim. Sim.
E o outro cara sai, é um babaca estúpido, não sei lá o quê. Sim, e aí meio que eu sinto a internet é meio que isso, tá ligado? Tipo, eu tô certo, você tá errado. E sim, aí nenhum dos dois conversa, nenhum dos dois sabe dialogar. E aí acaba que é mais uma treta pra ser falada, pra ser comentada, tá ligado? Mano, é um bagulho que eu fico muito indignado, tá ligado? Tipo, como pessoas na internet conseguem tretar uma com a outra, e aí outras pessoas comentam sobre essa treta e é um bagulho tão inútil, tão desnecessário. Mano, teve uma treta aí no TikTok de duas crianças aí. Eu ouvi falar. Eu não fui pesquisar muito atrás sobre, porque só de ouvir duas crianças tretando, eu falei, por que eu vou pesquisar esse negócio, mano? Aí eu vi o pessoal lá, mas é criança, o pessoal tá puto com criança sendo criança. Aí outra pessoa vai lá e fala outra coisa, aí outra pessoa concorda com o que eu... E aí, tipo... O que a gente tá fazendo da nossa vida? Sabe, tem um vídeo do Lucas Inutilismo que ele fez de satirizando uma situação. Esse vídeo é muito bom. Qual foi a situação? Eu não lembro agora. Ele falava sobre isso mesmo, sobre esse costume de ficar em tecnologias o tempo todo. É um vídeo satirizando, tipo, as indústrias de streaming que estão querendo começar a mudar a estrutura de filme e série por causa de pessoa mexendo no celular. Não, mas a pessoa quer mexer no celular enquanto vê o filme. Sim. Esse vídeo é muito bom, mas eu tava falando de um outro que ele fez, acho que foi da treta do Haluca. Que ele fez um vídeo. Sim, esse é muito bom. Eu acho que o título do vídeo é tipo, o que eu acho sobre a treta do Haluca. Sim. E aí eu entro no vídeo e tá lá o cara, tipo, em completo silêncio, ele limpando a casa. Sim. E esse vídeo é tão perfeito, é tão incrível, que ele resume... Ele fica lavando o quintal. Exato, o que essas tretas importam. Que é simplesmente você... Se você tiver uma louça na pia, você já tem uma coisa pra fazer da sua vida do que ficar tretando na internet, cara. Por causa de Haluca, irmão. E tão tentando voltar com essa merda, né? A gente tava falando hoje disso, que tipo, acabou, já era. Para, Haluca, mano. Mano, quem tem pra resolve na justiça. Acabou, sim, mano. Cara. Para de expor as coisas na internet, para de querer tretar. Foi? Não ajuda em nada, porque aí você só cria... É aquele bagulho, você cria tem a pessoa ali que você tá criticando, aí a outra pessoa critica você, aí tem as pessoas ao redor que elas se acham que são o réu do bagulho, tá ligado? Vocês não são réu da internet, cara. Vocês são pessoas que querem tretar uma com as outras e no final, cadê o motivo da briga? O motivo da briga faz sentido pra você? Porque às vezes eu sinto que a internet meio que se perde o motivo da briga em si. Ele se perde completamente. E aí esse vídeo do Lucas Inutilismo, tanto esse que o Bruno comentou, que inclusive a gente pode deixar como recomendação também, eu acho legal. E esse outro que eu falei de limpando o quintal, é perfeito, porque é isso. Tipo, mano, se você tem uma coisa pra fazer da sua vida, vai lavar uma louça, vai limpar um chão que você resolveu o seu estresse da sua vida, assim. Vai ficar se preocupando com isso. Exatamente, cara. Tem gente que, tipo, por exemplo, novamente falando de um lugar onde eu trabalhei, às vezes eu via que virava assunto para as pessoas brigarem lá. Tipo, você viu que a André Surak fez? Ela bifurcou a língua. Foda-se que a André Surak cortou a porra da língua. Tipo, aí depois virava um negócio, tipo, sobre religião. Porque a André Surak falou que vai fazer isso e aquilo. Mas, tipo, começou como? Eu acho muito feio a língua dela cortada. Gente, tanto faz. Como assim tanto faz? Como assim? Lógico, mano. Tanto faz, é a vida do outro. Foda-se a vida do outro, mano. Se ela escolheu cortar a língua dela pra ficar daquele jeito, o problema é dela. Foi uma escolha que ela fez pra vida dela. Por que isso tem que virar um assunto que todo mundo fica com raiva? Exato, mano. Não faz sentido, cara. Pra mim não faz nenhum sentido. Essa parte não faz. Não tem lógica. E era direto esse tipo de assunto, mano. Às vezes você via gente, tipo, lá brigando, discutindo sério por coisa de internet que, tipo, as pessoas nem sabiam. E também, nossa, tem outro negócio. Isso aí eu vou só falar, perdão, é porque eu lembrei, eu fico muito bravo. A palavra job, eu detesto a palavra job. Eu detesto job. Eu não aguento mais, cara. Porque eu lembro, isso era uma coisa que acontecia, tá? Tinha uma casa de show perto de onde eu trabalhava, tipo, quase na frente, assim. E aí, às vezes a gente chegava, por exemplo, no sábado de manhã lá pra trabalhar, sei lá, tem 3 meninas saindo da casa de show. 6 horas da manhã. Também dane-se, é a vida delas. Elas estão saindo da casa de show, estão dando risada e tá tudo bem. Vai. E elas estão arrumadas, por exemplo, pra ir num evento desse tipo, né? Elas estão todas maquiadas, assim, e tal. Às vezes elas estão com uma roupa mais curta, também foda-se. E aí, tipo, eu ouvia de uma mulher do meu lado, assim, chegar e falar, olha as do job aí. Chamando as meninas de puta!
em palavras chulas. Chamando de puta, cara. Só porque a menina tá saindo da porra de uma balada com uma roupa um pouco mais curta, ela está se prostituindo. Ela é do job. Sim, que porra é job? Você sabe que é job, caramba? Você sabe que merda é essa? Tipo, por que você tá falando isso? De verdade, de novo, aquele negócio dos termos lá. Porque, tipo, eu e o Matheus, a gente conversando, a gente entendeu que o nosso caso não é desse tipo. Não é desse tipo, mas tem gente que, tipo, normaliza. Nossa, cara, eu detesto, cara. E eu fui percebendo conforme eu fui crescendo que, tipo, realmente, esse negócio que eu li no livro, Web Participação, não é mentira, a gente já tá integrado. A vida na internet também faz parte da nossa vida normal, porque, tipo, mano, que mundo que se vive que alguém na internet fala casca de bala e todo mundo começa a repetir na vida. Casca de bala. Ai, que cringe. A pessoa fala cringe, cara. Cringe. Você fica chamando as coisas de cringe, irmão. Para, cara. Pelo amor de Deus, eu cara. gosto até de zoar com o Bruno usando esses termos, porque fica muito engraçada a reação dele. Eu fico muito bravo. Esse moleque, ele sabe que eu fico bravo com isso. Ele chega em mim e fica, ai, cara, isso foi tão banger. O cara chega na minha casa no sábado, sei lá, na terça-feira ele chega na minha casa e fala, ei, mano, você tá tão banger hoje, que banger, cara. Vai se lascar, irmão. Eu fico indignado, eu acho muito engraçado isso. É um divertimento. Não, cara, eu não aguento essas coisas. Eu achei uma coisa pra me divertir no meu sábado. Você deve chegar na casa do Bruno e falar que é banger. Mas, inclusive eu te lembrei, você tinha parado de me chamar. Verdade, disso. né? Tinha parado de chamar. Mas isso é uma coisa que, tipo, eu não sei de você, mas eu vejo muito isso o tempo todo acontecendo. E tem coisas que eu vejo as pessoas falando e elas não sabem nem o que é. Exato. Você que fala cringe, o que é cringe? Sem olhar no Google, quero sinceridade. Se chegar aqui, alguém que responder essa merda dessa pergunta que eu fiz, com substantivo masculino do inglês, sei lá o que, cringe, vai estar lá. Você pegou do Google essa merda, irmão? Vai se lascar, cara. Eu quero de você me fale, você que diga o que é isso. Você que usa termo de internet, sabe o que é? Diga pra mim o que é. Diga então, o que é job? O que é job? Você ouviu na música, cara? Você não sabe o que é job, irmão. Você não fala inglês, você não fala nada. Por que você tá chamando as meninas de job? Falando que elas são do job. Só porque elas estão saindo de uma festa, não pode mais ir pra festa? Elas estão arrumadas logo, elas estão arrumadas, elas são prostitutas. É isso. Caraca, mano, só que era tipo isso mesmo, chamando as meninas de prostituta. E eu olhava e falava, caraca, cara, de onde você tirou que elas são prostitutas? Cara, você tem uma festa, irmão. Ah, vai se lascar, cara. Mano, é isso, né? Eu acho que a gente também, uma coisa que me irrita muito, com essa facilidade que a gente tem de tirar o celular do bolso e gravar, a gente acha que pode falar sobre tudo. Uhum. Acho que tem assunto pra tudo. Cara, recente aconteceu um bagulho lá no metrô, né? Que o cara tinha um fogo contra si. Sim. E aí, eu vi um vídeo de um mano explicando isso, porque ele viu isso, estava nesse momento, assim. E aí ele falou assim, o vídeo dele basicamente é explicando. E tipo assim, que ele saiu assim, e todo mundo gravando assim. Todo mundo gravando assim com o celular. E aí ele explicando que as pessoas começavam a formar teorias. Como a fake news é um bagulho forte. Sim. Porque aí um falava, eu acho que é tal coisa. Aí outra pessoa falava, eu acho que é tal coisa. Aí eu acho que é tal coisa. E aí as pessoas gravando. E aí acabou o que tava, o caos, que é aí literalmente uma pessoa pegando fogo no metrô, parou de ser o foco e o foco virou eu acho tal coisa, eu acho tal coisa, eu acho tal coisa. E todo mundo comenta, todo mundo posta, todo mundo curte, todo mundo fala sobre e no final o foco tá ali. Tem literalmente uma pessoa pegando fogo na sua frente. E aí você, na sua facilidade de, entre aspas, de ter um celular na sua mão, você tira e comenta sobre. Uhum. Comenta sobre e grava no vídeo. Eu acho tal coisa, eu acho tal coisa. E aí eu tava passando, porque minha mãe às vezes filma de TV. E aí eu tava passando, aí eu vi esse vídeo, né, tipo, da filmagem, assim, de uma das pessoas. Aí já tinha, tipo, apagado meio que o fogo do cabo. E aí já tava caindo no chão, né? Os bombeiros já tinham feito o trabalho. E aí tinha um cara próximo dele, que é o cara que tava gravando, acho que tava do lado. Você vai falar. E o cara falando, irmão, por que você fez isso, irmão? Você vai procurar Deus, irmão. Nossa! Mano, você tá pegando fogo. Você caiu no chão após ter pegado fogo, porque os bombeiros apagou o fogo do seu corpo. E aí tem um arrombado que para do seu lado e fala, irmão, por que tu fez isso? Você tem que procurar Deus, irmão. Jesus te ama. Filho da puta, por que você não ajudou, cara? De verdade, vai ajudar de verdade, cara. Faz alguma coisa. Exatamente, mano, ontem eu saí com 2 amigos meus e a gente tava conversando justamente sobre isso, cara. Por que tem gente gravando essa bosta? Em vez da pessoa ajudar, ela tá gravando e preferindo pregar algo que ela acredita, ao invés de fazer algo que vai ajudar naquela situação em si.
Faça algo, não fica falando pro cara procurar. Mano, o cara tá pegando fogo na sua frente, você tá falando pra ele procurar Jesus, irmão. Apaga o fogo dele, irmão. Chama alguém, faz alguma coisa. Sabe o que eu fico com raiva nesse vídeo? Esse vídeo em si que você tá falando. Sim. Que o cara, ele tá longe quando tá pegando fogo. Assim que apaga o fogo, ele fica se enfiando no meio da névoa, assim, dos resquícios, né, do extintor, e ele fica tentando gravar de pertinho o cara, tentando dar close na cara do cara, tentando pegar cada detalhe do cara. Parece que ele tá filmando, sei lá, mano. Porra, tá filmando uma coisa num museu, sei lá, alguma coisa assim. Não parece que é uma pessoa pegando fogo na frente dele, tá ligado? O cara tá filmando como se fosse um objeto. Ah, tô filmando aqui, ó, o móvel novo que eu quero pra minha casa. Aí, tipo, ele filmando o cara lá parado, incendiado, carbonizado, e falando, procura Jesus, irmão. Ô, irmãozinho, procura Jesus. Caralho, irmão. Qual foi? O que tá acontecendo, cara? O que tá acontecendo? Isso é absurdo. Isso é absurdo. Mano, isso é muito absurdo. E ridículo. Cara. É muito ridículo. É isso, né? Tipo, parece que, mano. É... Bizarro. Mano, Cara, eu falei pra vocês, tipo, eu tenho. Pegou um bagulho. Boa. Tem uma música dos 7 minutos que ele fala exatamente sobre esse feat, né? Sobre esse bagulho de recomendado, mano. E aí tem um trecho dessa música. Vou bater nele. Dessa música, mano. Que, tipo, que o Lucas, da RT, né, ele fala assim, né, outro vídeo de recomendado te dando outro vídeo de assassinato te dando bom dia. E é meio que isso, porque a gente tá chegando numa era digital, tecnológica, de bosta, que a gente tá esquecendo da empatia, mano. Tá normalizando postar vídeo de cara, mano, todo acabado, porque acabou de tirar fogo no corpo, pegou fogo. Sim. E aí posta nos status, posta na rede social como se fosse qualquer coisa, como se fosse só mais um bagulho, tá ligado? Um bagulho que você, sei lá, veria em outro site aí da internet, tá ligado? Sim. Agora se torna mais comum. Se antes a gente criticar a questão do jornal criminalista, que o Bruno até comentou isso comigo recentemente, sobre como ele não gosta de assistir esse tipo de jornal, também eu não gosto de assistir. Detesto. Porque é basicamente só mostrando crime, só mostrando o pior do mundo. Tipo, olha aqui. Aí o cara tá narrando muito rápido e tá acontecendo um bagulho. Super sensacionalista. Super. Né? E também eles têm um alvo, né? Vamos ser sinceros, eles têm um alvo, né? O tempo todo. É sempre alguma coisa, tipo... Também é porque eles sempre pegam um negócio de crime, né? Sim. E dá um medo na sociedade, mano. Eu tenho pessoas, tipo, familiares, assim, que são pessoas que têm medo, mano, de fazer qualquer coisa, porque fica assistindo só isso. Imagina a pessoa, imagina de verdade aí. A pessoa sai de casa 3 horas da manhã pra trabalhar, ela chega, tipo, sei lá, 4 horas da tarde, e é mais de 12 horas de serviço. 12 horas ela trabalha, sim, né? Que demora pra chegar em casa. Mas aí ela chega em casa e até a hora de dormir, sei lá, umas 9 horas da noite, 10 horas da noite, a pessoa fica vendo jornal criminal. Como que essa pessoa vai ser saudável da cabeça, mano? Como que vai ter saúde fazendo isso? E é que nem eu tava falando agora há pouco. Esse tipo de sensacionalismo é uma coisa tão comum que você vê muito conteúdo assim em feed de rede social, em For You, em sei lá o quê. Porque, tipo, é o que as pessoas estão normalizando, cara. Sim. É isso que tá sendo normal. Eu gostava, tinha um jornal, eu não lembro o nome. Um jornal assim, era a única coisa que eu gostava de assistir de jornal na TV, porque ele falava coisas boas também. Falava tipo, e agora notícias legais, tipo, um abrigo de animais conseguiu arrecadar tantos animaizinhos, tipo, conseguiu doar tantos animaizinhos final de semana. Eu não lembro, era no jornal. Passava na Record de manhã. Tem o jornal criminal que eu mais detesto, né? Mas tinha esse aí que eu gostava, tipo, porque de manhã ele falava muita coisinha fofa também. Que eu olhava e falava, eu também quero saber o que de bom tá acontecendo no mundo. Eu não quero só saber que, tipo, de homicídio, de chacina. Cara, qual foi, cara? Não quero ficar desse jeito. Não quero, de verdade. É o clique, né? Tem que ser o clique rápido. Exato. Isso é uma coisa que, inclusive, tá falando até no livro que eu falei. Que hoje em dia qualquer um é jornalista, mano. Tipo, qualquer um pode registrar para um jornal. Qualquer um acha que tem cunho para falar sobre as coisas que estão acontecendo. O nosso bairro tem um jornal, né? O nosso bairro tem um jornal, assim, super independente independente mesmo, assim, que o cara faz lá os vídeos, tipo, mandaram esse vídeo aqui falando sobre um caso que aconteceu, suspeitam que seja tal coisa. E aí, tipo, você vê um monte de gente lá deduzindo coisa pra caralho. Teve um caso que aconteceu na minha rua, uma vez, que foi um negócio tenso. Eu não vou falar o que aconteceu, senão fica muito fácil de saber onde eu moro também, né? Mas enfim, foi um negócio pesado, grande. Mas foi um caso que, tipo, pra quem tava convivendo com a pessoa,
quem via a pessoa quando tava, sei lá, indo trabalhar, indo pra escola, ali, conversava com a pessoa, sabe que não foi aquilo, né? Mas houve uma tragédia, houve uma situação horrorosa, e não tô rindo disso, tá? Tô rindo do ônibus aqui que passou e atrapalhou. Uma situação trágica. Não. E quando foi pra esse jornal, né, de Instagram aí, mano, só tinha comentário de gente falando: acho que essa pessoa era usuária de crack. Porque a pessoa estava passando necessidades, tá ligado? Era uma pessoa que estava tendo dificuldades, assim, mentais, né? Tava passando por problemas na própria cabeça, tratando com problemas em volta, passando por dificuldades mesmo. E, tipo, taxaram uma pessoa de usuária de crack, taxaram a pessoa disso, daquilo. Eu acho que ela é louca, essa pessoa é maluca, isso e aquilo. E todo mundo acha que pode dar a opinião que quer e foda-se, é isso aí, irmão. E é isso, eu acho que tá bom. Tá ligado? E as pessoas, ela usa crack. E as pessoas acham que, tipo assim, nossa, eu conheço a vida do meu famoso favorito, tá ligado? Também tem. Não, mano, você conhece um resquício da vida dele. Mano, tem uma música da Billie Eilish que eu amo muito, que é Love You. Love You foi uma música que ela fez pro XXXTentacion, né? Uma homenagem que ela fez a ele. Porque a Billie é muito próxima do X. É, tipo, muito amiga dele. E essa música é um desabafo. Não direto sobre o XXXTentacion, mas tipo, dá pra pesquisar e saber que foi pra ele essa música. E, mano, é muito forte porque a Billie, ela sempre falou de como as pessoas criticavam as atitudes do X, mas elas não conheciam ele. E ela, que estava próxima da vida dele, convivia com ele há mais tempo, sabia quem de fato era o XXXTentacion. Então a gente acha que sabe da vida das pessoas, sendo que a gente não sabe. A gente sabe um resquício da vida das pessoas. A gente sabe o que as pessoas mostram pra gente. Uhum. Quando a gente liga o nosso áudio pra gente gravar o podcast, a gente tá mostrando um pouco da gente pra vocês. Sim. Isso é um resquício. Eu posso muito bem falar assim, nossa, é muito fácil morar com tal pessoa. Porque eu não moro com essa pessoa. Será que se de fato eu passasse 24 horas do meu dia com essa pessoa, eu ia aguentar essa pessoa na minha vida? Uhum. Porque é muito diferente. Uhum. Você vê resquício da pessoa. É aquela coisa, né? Tipo, você acordar com a pessoa é uma coisa diferente do que você só, tipo, viu a tal coisa da pessoa e pronto, acabou, tá ligado? Sim. E é isso, mano. É muito pesado, sabe? Nossa, me indigna demais, assim. Como, tipo assim, é isso, né? Tipo, as pessoas... A internet faz com que a gente pense que a gente tem certeza sobre tudo na nossa vida. Exato. Aí, mano, tem uma menina que eu sigo não, né? Eu vejo alguns vídeos dela no TikTok que ela fala sobre relações internacionais. E ela estudou, ela é formada em relações internacionais. Então ela pode falar sobre isso. E aí tem gente que na internet que acha que pode falar sobre isso. Não é tão simples assim. Uhum. Falar sobre questões do país, questões sociais, tanto políticas como sociais de um país, é muito mais complexo do que isso, cara. Com certeza. E eu assistindo um vídeo dela, eu percebo como isso é complexo. Uhum. Como não é simples, tipo, é só fazer isso daqui. Não é só fazer isso daqui, é um sistema, é uma coisa que é muito grande, tá ligado? Uhum. E é muito ruim, mano. É de fato muito ruim como esse feed... ele também escolhe, né? Quando a gente fala sobre feed, quando a gente fala sobre redes sociais, a gente fala sobre também esse sistema que controla essas redes sociais, que foi feita pra gente. Tem um documentário na Netflix que é sobre isso, o dilema das redes sociais. Ah, sim. Que fala exatamente sobre isso, que é pessoas grandes que trabalham para grandes redes sociais que falam sobre isso. De como funciona o feed. E eu vi um pouco desse documentário e eu fiquei de cara, mano, porque, cara, é absurdo como funciona. Sim. É absurdo demais. Me indigna demais, mano, de verdade, assim. Mano, de verdade, assim, é um bagulho que eu fico pensando, assim, mano. Tem muita coisa que eu vejo, assim, que eu fico de cara, velho. Caraca, mano, como pode as pessoas não ter noção, um senso básico de sociedade e achar que podem falar sobre tudo, tá ligado? É isso, mano. Infelizmente, é o caminho que a gente tá caminhando, tá ligado? É isso que eu falo, mano. Tipo, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, mano. Que é um bagulho muito perigoso, assim, de fato. Uhum. De cair pra isso, mano. E, sinceramente, assim, eu fico muito puto, né? Como funciona. Como as coisas funcionam, assim. Como estão caminhando, assim.
A gente, sei lá, tempos atrás a gente falava, nossa, mó medo a gente ser mortos por máquinas. Cara, eu acho que se a gente for um dia não existir na Terra, a gente ser humano, vai ser por nós mesmos. Nós causando nossa própria extinção, tá ligado? Porque é isso. Justo. É muito pesado, mano. E desculpa, mano. Eu pensei muito também como eu poderia falar sobre isso também aqui. Porque eu não consigo não falar sobre isso. Porque quando a gente fala sobre internet, sobre rede social, sobre feed, a gente tá falando sobre um sistema. Um sistema que joga pessoas pro escanteio e trata essas pessoas como qualquer coisa, como bichos na sociedade. E tem muito disso, cara. Pô, a gente viu, mano, tá rolando ainda esse bagulho das bets, mano. E esse bagulho das bets, mano, foi pessoas lá pra poder falar sobre essas bets. E uma dessas pessoas foi a Virgínia, mano. E a Virgínia foi lá, mano, eu vi esse vídeo dela falando lá, mano, e foi completamente absurdo. E eu cito aqui, mano, e eu me coloco aqui como uma pessoa que agora tá entendendo mais sobre essas situações. Como é muito fácil uma pessoa branca chegar lá e ser tratada como, ai, que bonitinho, meu filho gosta de você. Pô, essa pessoa, ela tem sangue nas mãos. Essa pessoa tem sangue nas mãos. O bagulho das bets, o quanto que essas pessoas não ganham, tá ligado? O quanto que essas pessoas não ganham pra pessoas perderem dinheiro, perderem em casa, perderem coisa de aposta. Em coisinha de aposta do tipo, você vai... É só você aposta se você quiser. O problema é de quem aposta, né? O problema é de quem aposta. Nunca é da pessoa em si. E aí a gente vê, tipo, ela chegando lá no bagulho pra falar sobre as bets. E ela primeiro coloca uma roupinha toda fofa, com óculos toda, tipo, eu não sei de nada, eu não sei... Aí chega o cara, faz uma pergunta pra ela. Eu não vou lembrar qual foi a pergunta, mas foi uma pergunta muito simples de ser entendida, que até eu entendi. E ela... como assim? Eu não entendi. Porra, mano. Porra, velho, qual é a dificuldade, cara? Qual é a dificuldade de você conseguir compreender as coisas? Mas é isso. Ela não é burra. Ela sabe o que faz. Ela sabe que quando ela assinou o contrato, tem lá escrito que eles ganham em cima de pessoas que perdem. Tem um contrato, é só você ler. É uma coisa simples. Qualquer pessoa consegue ler o contrato lá quando você assina os bagulho, tá ligado? Então ela sabe muito bem disso, tá ligado? E aí, mano, pensa se fosse uma pessoa preta lá naquele lugar. Ela seria tratada da mesma forma? Porque, por exemplo, a gente viu atualmente, aconteceu a prisão do MC Pose. E eu não vou falar se ele tá certo, se ele tá errado, se ele é de tal coisa, se ele não é de tal coisa, porque eu não sei. De fato, eu não sei. Uma coisa eu tenho certeza absoluta. Ele foi tratado como um merda. Ele foi levado sem chinelo, sem camisa, só de calção, sendo exposto. Desculpa, tinha que ser uma calcinha. Dessa vez eu não vou falar calcinha, dessa vez não. E ele foi exposto como um animal, como um bicho. Sim. Ele é o exemplo ele é a cara da comunidade, tá ligado? De como a comunidade é. E essa pessoa foi levada como um animal, como um bicho, como qualquer coisa. E aí você pensa, né? Uma pessoa rica, branca, aí, sendo levada pra cadeia. Não, tudo bem, pode colocar um sapato bonito, pode colocar uma roupa bonita aí. Duvido que você ia tratar desse jeito. Não é tratar desse jeito. Então, assim, quando eu cito essa questão do Pose, eu não cito colocando ele como certo da história, porque eu de fato não sei. Pode ter alguma coisa ali. Mas eu coloco como o sistema olha para esse tipo, para essas pessoas, como a gente. Como o sistema olha para essas pessoas como a gente, como animais, como bichos que não têm direito nem de colocar um chinelo para poder ir pra cadeia, tá ligado? Colocar nem um chinelo, porque essa pessoa é o mal da sociedade. É alguém que deve ser exterminado. Então, desculpa, não tem como. Não tem como eu separar as duas coisas, porque estão muito juntas, tá ligado? E quando eu comparo a questão da Virgínia com a questão das bets, com a questão do Pose, eu comparo não o acontecido em si, mas a questão de tratamento dos dois. Um chega lá no bagulho pra falar sobre as bets e é recebido de braços abertos. Meu filho ama você, deixa eu tirar uma foto com você. E o outro é tirado de sua casa, gravado, humilhado, como qualquer coisa, sem parecer nem ter direito de resposta, de jeito de falar qualquer coisa. Porque aqui, tô com o celular aqui na sua cara, aqui, você é um bosta pra sociedade, você é um lixo. Você faz apologia. Vai se ferrar, mano. Você realmente sabe o que é apologia nessa porra, velho?
Você realmente sabe que merda é isso de apologia? Vocês realmente entendem o que é apologia? Vocês realmente entendem o que vocês estão falando? Ai, mas fala sobre tal coisa, fala sobre arma, fala sobre tal coisa. Cara, vamos usar o pensamento básico de entender o que... Se você de fato entende o que é apologia, mano. Vamos entender um pouco como a arte funciona, como a arte é um negócio pra você se expressar. Não é que eu apoie também sei lá, você chegar lá e falar, eu sou banidão, os caramba quatro. Não é que eu apoie. Também não é que eu não apoie esse bagulho. É só que eu consigo ver de um âmbito mais, tipo assim, eu realmente não sei o que é apologia. Eu realmente não sei o que seria apologia, porque eu acho que nem a lei sabe o que é apologia de fato. Porque a apologia tem cor, né? Porque se for uma pessoa preta, tá fazendo apologia a drogas. Fazendo apologia sei lá o quê. Mas aí bota um cantor de sertanejo branco falando sobre essas mesmas coisas, o tratamento é diferente. Não é apologia, né? Enfim, né? É isso que eu tinha a dizer. Eu ia comentar que eu sei que o Pose ele tá posado. Ele recentemente posaram nele e se fudeu. Mas ele não aparenta, né? Eu já vi coisas dele dizendo que ele não concorda mais com o que ele fazia antes, porque ele já foi filiado à facção, né? Antigamente. Mas aparentemente ele não tem mais relação com isso, né? E é até onde eu sei. Sim, até onde eu sei é a mesma coisa também. E aí também tem a questão de, tipo, a ala que ele foi levado pra cadeia, né? E aí a ala SV, né? Mas eu não posso falar sobre. Também não posso falar muito sobre, porque eu não sei. Nesse âmbito eu não me coloco. Mas é isso, né? É nessa questão de, tipo, informação, sabe? Tipo, eu acho que só criticar, só querer falar de tudo e a todo momento, tem que ter essa responsabilidade com o que você fala. E é a mesma coisa que eu falo aqui, tipo, eu realmente não sei o que é apologia em questão legal. Eu não sei o que se trata como apologia. Porque, pra mim, o que eu sei, o que eu vejo da lei, que a apologia tem cor. Isso que eu vejo da lei. Porque eu acho que nem a lei sabe de fato o que é apologia, tá ligado? E é isso, assim. São coisas que me deixam muito puto, assim. Muito indignado, assim. E ter visto esse tipo de coisa acontecendo ultimamente, assim. Me deixa muito, sei lá. Olha, do que eu sei também, eu acho que, tipo, apologia é você incentivar a algo, né? Sim. Então, tipo, se for ver desse sentido do que eu acho que é a apologia, o que eu acho, né? Não o que eu sei sobre, de ser esse negócio de, tipo, incentivar a fazer algo, a praticar algo, eu acho que uma pessoa que grava um vídeo falando, gente, olha, baixa aqui esse cassino aqui do Tigrinho aqui, ó, aposta lá, você vai ganhar muito dinheiro. Eu acho que também de certa forma, né? Você está incentivando a pessoa a apostar, enfim, isso aí você está incentivando alguém a um vício, né? Eu acho que também é uma forma de apologia, se for ver pelo que eu acho, né? Exato. E aí, nesse caso, eu não vejo distinção mesmo. Né? Eu acho que a única distinção que eu vejo é que uma tá ai, tira foto comigo, o povo, gente, olha, sabia que eu conheci vocês em algum lugar, chamam de apelidinho, deputado. Ai, que legal. E ao final, eu vou tirar até uma foto com eles aqui, meus fãs. Aqui, meus amigos, ó. Eu tomar no cu. Mano, mano. Mas pra mim o pior, mano, é ouvir de gente que vive, tipo, por aqui mesmo, defendendo essas coisas. Trabalhei com uma moça que ela apostava, né? Ela aposta ainda. E aí eu ouvi, tipo, de outras pessoas ao redor, assim, quando ela não tava, falando que a culpa não é da influenciadora que tava na CPI. A culpa é da mulher que tava tentando... que foi vendido pra ela uma forma de ganhar dinheiro mais rápido, mais fácil, e ela tá tentando sair da vida que ela tem na casa dela, que tipo... Olha isso... faz todo sentido ela ter começado a postar, porque primeiro que existe essa influência digitalmente, a gente vê direto, não precisa de muito, você não precisa procurar muito para você achar esse tipo de coisa, tipo, baixa o cassino, a bet, sei lá o que, e aí você vê uma pessoa que tá precária de vida ali, tá ligado? Essa moça, ela trabalhou comigo, e eu lembro de um dia que choveu, tiveram chuvas muito fortes aqui por volta de onde a gente mora, e o telhado da casa dela voou. O telhado da casa dela voou e a nossa chefe não deixou ela ir embora para tentar salvar algumas coisas.
na chuva que deu. Naquele dia ela chegou em casa e ela ficou presa lá, na casa dela por 2 dias, porque deu uma enchente de noite. A chuva não diminuiu. A chuva ficou mais forte, a enchente aumentou, piorou e ela ficou ilhada em casa, sem poder trabalhar. Não podia pisar o pé no próprio quintal, que estava cheio de água. E aí chega e fala que a culpa não é da influenciadora que está incentivando os outros, que a mulher por acaso, gosta e confia muito e segue e começou a postar por causa dela. E aí a pessoa tá ilhada na casa dela lá e a culpa é dela. Não é da influenciadora que tá divulgando esses bagulho, que tá falando isso. Ela não tá fazendo apologia a nada, ela não tá incentivando a nada. Agora a funcionária, né? Aí a chefe, ai, nossa, mas eu tô tão brava que ela não veio trabalhar. Ai, tá bom, gente, eu tô indo pra praia agora, tá? Bom serviço pra vocês. Ah, irmão. Sabe? Sim. Olha pra quem tá falando essas coisas, mano. Olha isso. Quem que você tá defendendo? Tipo, quem a gente tá defendendo? Quando a gente olha assim pras coisas que a gente diz. O que você conhece das pessoas que você vê na internet? O que você sabe? Tem que questionar, cara. Tem que questionar tudo. Tem que questionar a gente também. A gente tá aqui, a gente tá passível de erro também. Não tem essa. É normal. Aqui, não existe isso. Não é porque a gente está, por exemplo, a gente escolheu fazer um projeto para falar sobre certos tipos de assunto que você, X pessoa aí, pode estar ouvindo e falar que a gente é dono da razão e que sei lá o que, concordar com a gente em tudo. Você tem que questionar a gente. Eu não quero, de verdade, isso é uma coisa que eu não quero, nem um pouco, um público que ouve a gente e não questiona. Que não reflete. Eu não quero, um dia errar, alguém chegar em mim e falar que a culpa é da pessoa com quem eu errei. Não que eu vá divulgar aposta, né? Eu sou totalmente contra esses bagulho, do jeito que eu falei. Mas, eu não quero um dia estar errado e ter um monte de gente me defendendo, sendo que eu não tá na hora de me defender. Exato. Tá na hora de me questionar. Não quero isso. Apresentar, né? Você falou tal coisa você fez aqui errado. Eu acho que por causa disso. E pronto. Assim que Sim. É bom. Você reforça, né? Porque é o que a gente fala aqui sempre, né? A gente não traz verdades absolutas. Uhum. A gente traz perguntas, provocações. A gente não é o dono da verdade, tá ligado? A gente tá aqui pra provocar vocês. A gente tá pra provocar vocês. Pode falar. Mas é verdade, cara. Você tá chapando já. Desculpa. Tô provocando eles. É isso, a gente não traz verdades absolutas, mano. A gente traz perguntas, a gente traz provocações, a gente traz dúvidas. Sim. Que provavelmente a gente não espera que a gente vá responder suas dúvidas. Provavelmente suas dúvidas vão ter que ser pesquisadas, aprofundadas, porque a gente só é 2 bocó que decidiu falar sobre as coisas, mas que sabe de algumas coisas e a gente fala, e quando a gente não sabe, a gente fala, na minha opinião, o que eu acho, o que eu entendi sobre tal coisa, né? Uhum. E isso faz toda a diferença, né? Do que só chegar aí na frente e falar, eu falei, e é isso. Exato. Muito do que a gente falou no início desse nosso assunto acaba remetendo a isso, né? De que as pessoas que acabam influenciando nisso, elas não dizem que elas acham, que elas pensam, elas dizem que né? Elas ditam como verdade as coisas. E muitas vezes é só achismo mesmo, é só dedução, é teoria, às vezes é pura conspiração, né? E que Sim. não leva a lugar nenhum. Eu acho, não fala eu acho que vacina mata, né? Um cara que chega falando essas coisas, ele chega e fala, vacina mata, por quê? Aí ele fala por que vacina mata, mas mata mesmo? Que porra é essa? De onde você tirou isso, sabe? De onde que vem essas coisas que você tá dizendo? Exato, né? E aí a gente, mano... Por isso eu gosto do termo criador de conteúdo. Uhum. Porque é o que a gente faz aqui, a gente cria conteúdo. Uhum. Isso eu acho legal, assim, porque resume o que a gente faz. Aqui, o que muita gente faz na internet em si, né? Eu não gosto do termo influenciador. Porque parece que as pessoas também perderam o sentido, né? Do termo. Porque pra mim, influenciador é basicamente isso. Você influencia as pessoas. Uhum. Mas eu não gosto de ser um influenciador. Eu não quero, pelo menos pessoalmente, eu não quero que você coloque eu como influenciador de vocês, porque eu não quero influenciar vocês. Eu quero, eu quero trazer perguntas, eu quero trazer mais, como eu falei, né, dúvidas e provocações. Se eu influencio vocês por uma coisa legal, que ótimo. Mas não me coloque nesse patamar de influenciador. Porque parece que, qualquer coisa que eu vou falar, você não é certeza que... exatamente. Não é verdade absoluta e os caras do Aqualene que tu falou tal coisa, então é verdade. Não.
Não, calma aí. A gente não quer influenciar vocês a isso. Mas se a gente influenciar vocês pra uma coisa legal, pra uma pesquisa, pra você ler um livro, pra vocês pesquisarem sobre as coisas, pra vocês se informarem sobre as notícias e não só seguir o ritmo, tá ligado? Que bom, que ótimo que a gente tá fazendo uma coisa boa pra vocês. Concordo. Você acha que tem mais alguma coisa a acrescentar nesse assunto? Eu acho que não, acho que eu falei tudo que tinha pra falar. Eu acho que eu também. Não tenho... Não sei se eu tenho mais muita coisa a comentar sobre isso. Eu acho que dá pra concluir. Eu acho que também dá pra concluir. Acho que quer começar? Eu acho que... Não, pode você. Bom, eu acho que a internet é sim muito boa. Ela tem coisas muito boas. Você pode ser uma pessoa que nunca viu a gente pessoalmente, pode estar escutando isso aqui, pode ter gostado, tá concordando, discordando da gente, mas que queira continuar ouvindo. E você descobriu a gente por aqui. Caso tenha sido esse, né, Desculpa o ônibus atrás, eu não vou tirar o ônibus, sabe? Eu não vou ficar tirando. Mas você pode ter conhecido a gente assim e isso é bom. Muito obrigado se você, né, tá aqui questionando, tá aqui gostando ou não. Mas que você está presente, participando dessa nossa conversa, porque nós dois estamos conversando aqui, mas o assunto não acaba aqui. O assunto continua nos comentários. Você pode comentar, você pode compartilhar algo com a gente, você pode fazer uma recomendação, você pode, como o Matheus diz, uma poesia, uma música, enfim, se expresse. A gente quer isso, a gente quer devolutivas, a gente não está falando sozinho, né? A gente está jogando esse comentário aqui justamente para movimentar o questionamento também. Não é para circular verdades. A gente acabou de falar isso. A gente não acha que a gente é dono da verdade nem nada do tipo. Não existe isso. Na minha concepção, não existe isso. Não existe essa pessoa que vai vender a verdade absoluta de nada. Não tem. E muito cuidado com as redes sociais. São uma armadilha, sim. Para muita gente. Tem muita gente que sabe usar muito bem as suas questões, suas limitações, suas questões mentais, enfim, hormonais também, né? Químicas do seu cérebro, que sabem usar da sua dopamina contra você, para te prender num feed, para te prender num tipo de conteúdo, para colocar coisas na sua cabeça para fazer você achar que você precisa de algo, para fazer você achar que você sabe de algo e você não sabe, e você não precisa, e você não quer aquilo, mas você acaba preso ali e acha que sabe, acha que precisa, acha que quer, acha que tudo. Movimenta, manipula tudo o que você quer ou não quer. Isso tem de monte, tá? Tem gente que ensina isso, tem gente que ensina. Eu já vi até no próprio Instagram isso. Uma vez apareceu pra mim um vídeo de um cara falando, quer fazer as pessoas ficarem presas no seu conteúdo por mais de 3 segundos? Use tais métodos. E os métodos deles são simples palavras. São coisas que nesse caso assim, por exemplo, se fosse num livro, qualquer coisa do tipo, eu entendo, eu falo, tudo bem, né, pra pessoa se interessar, continuar lendo aqui pra saber o que acontece e tal. Mas aí, num vídeo, pra qualquer merda, num vídeo que, o cara quer te prender pra ele falar coisas que ele não sabe e propagar mentira, qualquer coisa, cuidado. É isso. Cuidado. É isso, eu não tenho mais o que falar. Acho que você resumiu bem tudo que a gente falou em 1 hora de vídeo, assim. Muito bom. E é isso, né? Se vocês gostaram do vídeo, de novo, né? Deixa um like, compartilhe o vídeo, porque isso ajuda também a gente, né? Ajuda a gente a chegar a mais pessoas e conseguir ter mais pessoas comentando também, né? E a gente poder ouvir, né? Ter essa troca. E motiva a gente também, né? Sim. Ter gente interagindo. A gente fica muito feliz quando alguém interage com a gente, comenta o que ouviu, que se concorda ou não, traz o ponto dela de uma maneira civilizada, né? Sim. Não aconteceu de ninguém chegar xingando nem nada do tipo, mas as pessoas conversando com a gente. Isso é ótimo. Legal. Estamos cultivando já. Essa plantinha está começando a crescer. É isso aí. Isso aí. Obrigado. Até semana que vem. Semana que vem. Tchau. Adiós. Uma moto.